Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amada igreja, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amados irmãos, nós temos estudado regularmente aos domingos à noite a carta de Paulo aos Efésios, mas na semana que vem eu vou estar participando de uma viagem missionária ao sertão nordestino. Orem por isso, vai um grupo aqui da igreja junto comigo, nós vamos visitar lá o nosso missionário Walter, e como a gente já vai fazer uma pausa na semana que vem, eu decidi não seguir com as exposições no livro de Efésios e hoje fazermos aqui uma pausa e considerarmos um outro texto até a gente retomar Efésios daqui a 2 semanas. O que eu quero meditar com vocês aqui essa noite é sobre a realidade de que durante a nossa peregrinação cristã, nós somos afligidos de muitas maneiras, sofrimentos inesperados, perdas irreparáveis, doenças cruéis, traições dolorosas e provações inexplicáveis. Absolutamente ninguém atravessa a vida cristã incólume. Muitos cristãos sinceros, ao enfrentarem tais provações, essas provações inevitáveis, ficam ainda mais angustiados e são tomados por dúvidas profundas, meus irmãos, porque Deus parece ausente e indiferente em situações assim adversas. Onde está Deus? As pessoas se perguntam. Por que Deus permite isso? Será que eu fiz algo para desagradar a Deus? Essas são as dúvidas que rondam o imaginário das pessoas em situações adversas. O sermão de hoje é uma meditação para tempos difíceis. É um lembrete poderoso de que nada, absolutamente nada, escapa ao controle providencial do nosso Deus. Por trás de cada acontecimento, há uma mão invisível da providência guiando tudo com sabedoria rumo a um propósito glorioso. É isso que veremos ao longo de Romanos capítulo 8, verso 29 a 30, texto dessa noite. E se nós crermos nessa verdade de coração, nós vamos encontrar descanso para a alma, mesmo quando tudo à nossa volta parece desabar. Vamos a Romanos capítulo 8, do verso 28 ao 30. Diz assim a palavra do Senhor: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Pai Santo, nós colocamos o nosso coração, a nossa mente, as nossas vidas diante do Senhor, pedindo ao Senhor a compreensão do alto, para compreendermos a Tua bondosa mão providente, dirigindo todos os aspectos da nossa vida. Abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos para vermos as maravilhas do Teu Evangelho, da Tua ação providencial, enquanto nós passamos aqui por essa jornada, pela nossa peregrinação cristã, a fim de sermos animados, consolados, encorajados para dar continuidade na nossa caminhada em nome de Jesus. Amém. Romanos 8, 28 a 30 é uma das passagens mais consoladoras e sublimes de toda a Escritura, meus irmãos. Trata-se aqui de uma gloriosa declaração, densa de doutrina e rica em esperança para os nossos corações. Nesses 3 versículos, o apóstolo Paulo reúne grandes termos teológicos aqui. Os 3 marcos da salvação: predestinação,
justificação e glorificação. E os apresenta aos seus leitores e a nós também por derivação, não à maneira de um acadêmico escrevendo da clausura de uma torre de marfim, desconectado da realidade da igreja. Não é dessa maneira que ele escreve. Ele escreve como um pastor consciente dos sofrimentos do rebanho para fortalecer os cristãos de Roma em meio às suas angústias, perseguições e privações por causa da fé cristã. Desde os seus primórdios, a Igreja de Cristo caminhou sob a sombra da oposição. Nunca foi diferente. A espada nunca se apartou da igreja. No contexto do Império Romano, a forma como a perseguição ou a oposição se apresentou inicialmente foi por meio de ridicularização e difamações. Os romanos consideravam os cristãos como rústicos e incultos, pessoas rudes e letradas, e eles espalhavam rumores escandalosos sobre as práticas dos cristãos. Acusavam-nos de canibalismo por causa da ceia do Senhor, em que eles se alimentavam simbolicamente do corpo e do sangue de Cristo. Acusavam-nos de deslealdade ao Estado por se recusarem a adorar César como Senhor. E acusavam eles também, diziam ainda que os cristãos promoviam orgias e atos abomináveis em suas reuniões, e até os taxavam de ateus, porque eles negavam todos os deuses do panteão romano. Quando eles iam orar a Deus, eles não oravam diante de um templo ou de nenhuma imagem. Faziam as suas orações ou com os olhos elevados para cima, como os judeus, ou com os olhos fechados, como nós fazemos, e por isso eram considerados ateus. A oposição tornou-se cada vez mais severa, especialmente a partir do ano 64 depois de Cristo, sob o reinado de Nero, quando a pena de morte passou a ser a experiência regular da vida cristã naquele mundo antigo. Boa parte do Novo Testamento foi escrita, foi redigida sob esse contexto de sofrimento e cárcere. Quando você lê o Novo Testamento, você tem que ter isso em mente, esse pano de fundo, que a maioria das cartas do Novo Testamento foi escrita sob essa condição. O preço de seguir a Cristo, naquele contexto, era altíssimo. Em outras palavras, ser um cristão, naquele antigo Império Romano, era assinar o seu próprio atestado de óbito. É nesse pano de fundo que Paulo ergue esta majestosa afirmação. Ele exalta os propósitos eternos de Deus na salvação, não apenas como doutrina a ser compreendida, mas como âncora para a alma em meio à tempestade. Paulo está usando aqui teologia profunda, termos teológicos profundos para consolar a alma daqueles irmãos. Eu nunca vi um pastor fazer isso. Geralmente a concentração está em tentar resolver os problemas das pessoas, dizer que tudo vai ficar bem do ponto de vista humano, mas o que Paulo está fazendo aqui é colocando doutrina para a consolação deles. É por isso que é importante conhecer a doutrina bíblica. A intenção pastoral de Paulo aqui é clara: encorajar os cristãos a permanecerem firmes no Evangelho, apesar das pressões multiformes que os cercavam no seu contexto. Mas como exatamente essas doutrinas predestinação, justificação e glorificação poderiam consolar os crentes sob sofrimento e perseguição? Paulo as apresenta aqui como partes inseparáveis de uma cadeia inquebrável da graça. Ele resume a história da salvação aqui do início ao fim, para mostrar que cada estágio não é um fim em si mesmo, mas um elo de uma corrente eterna conduzida pela mão soberana de Deus. O que importa aqui, em última instância, Paulo está dizendo, não é apenas cada um desses passos isoladamente, mas o propósito final a que eles todos apontam. É isso que importa. O que importa é o fim, não tanto o processo, mas o fim. E qual é esse propósito? Paulo o expressa com clareza no versículo 29, você vê aí na sua Bíblia. Sermos conformes à imagem de seu Filho. Esse aqui é o clímax de toda a doutrina da salvação. Deus está conduzindo todas as coisas, inclusive o sofrimento, a perseguição, as aparentes tragédias, para um propósito supremo: formar em nós a imagem de Cristo. E como nós devemos entender essa semelhança a Jesus? Isso não é uma semelhança superficial, como uma mera imitação externa, mas uma conformidade profunda, interior, transformadora.
Os termos aqui imagem, semelhança ou imagem, conformidade, comunicam uma correspondência de essência, uma semelhança que abarca a totalidade do nosso ser, tanto na natureza quanto no caráter. Não apenas uma imitação exterior, hipócrita, mas no coração. Paulo nos ensina que essa conformidade será plena e irreversível na glorificação. E é por isso que nós precisamos da providência de Deus, porque nós podemos, de alguma maneira, praticar essa imitação externa de Cristo, mas só o sofrimento ou os eventos da providência pode nos levar a uma conformação interior à imagem de Jesus. E Paulo nos ensina, repito, que essa conformidade será plena e irreversível na glorificação, quando o corpo e a alma forem redimidos do pecado, quando nós estaremos definitivamente na presença de Deus, em comunhão definitiva e eterna com Ele, e não mais sujeitos a pecar contra Ele, a desagradá-lo. Mas desde já no tempo presente, Deus está moldando, e essa é uma boa notícia para nós, Deus está moldando os seus filhos à imagem, à semelhança de Cristo. Assim como pedra, metal, argila, martelos, serras, escovas e panos são ferramentas nas mãos de um escultor para esculpir uma estátua, assim também, cada evento, cada pessoa, cada dor, cada lágrima e cada alegria são ferramentas nas mãos do escultor eterno que com sabedoria e amor molda em nós os traços de Cristo, os traços do nosso Senhor. Toda a Trindade está envolvida nessa obra gloriosa. O Pai nos predestinou, o Filho nos redimiu e o Espírito nos transforma de glória em glória, até que nós sejamos perfeitos como Cristo. Esse é o grande consolo do Evangelho. Nós não estamos entregues ao acaso, nós não estamos entregues à sorte, nem perdidos, esquecidos em meio aos sofrimentos dessa vida. Nós estamos sendo conduzidos pela bondosa providência de Deus rumo a um fim glorioso, a plena semelhança de Cristo. E o sofrimento, nesse processo, longe de ser um obstáculo, é o cenário em que a providência opera com mais intensidade. O escritor irlandês C.S. Lewis disse que o sofrimento é o megafone de Deus. É nesse momento, com mais intensidade, que nós conseguimos ouvir a voz do Senhor e entender os seus caminhos. Ainda que traga dor, o sofrimento jamais rompe a corrente inquebrável da salvação forjada no amor eterno de Deus. Esse é o centro teológico de Romanos capítulo 8, do verso 28 ao 30. E o objetivo supremo da providência divina para cada um dos seus filhos, não é possível exagerar nesse ponto, é sermos conformes à imagem de Cristo. Esse é o bem para o qual todas as coisas cooperam. E diante de tão glorioso propósito, meus irmãos, sermos conformes à imagem de Cristo e da certeza de que todas as coisas cooperam para esse fim, nós somos chamados a responder de uma maneira apropriada aos acontecimentos da vida, na nossa forma de pensar, de sentir e de viver. Se Deus está em cada detalhe da nossa história, e de fato está, nós cremos nisso, se cada evento, seja agradável ou doloroso, é um instrumento providencial nas mãos de Deus, então nós devemos adotar algumas posturas práticas se quisermos viver com paz, confiança e alegria em meio às provações, por mais dolorosas, adversas, incompreensíveis que sejam aos nossos olhos. E a partir daqui, o nosso sermão vai ser prático. Em primeiro lugar, nós devemos meditar cuidadosamente sobre as providências especiais de Deus em nossas vidas. Esse é o primeiro ponto, a primeira resposta que nós devemos dar apropriadamente, a que nós devemos meditar cuidadosamente sobre as providências especiais de Deus em nossas vidas. A Bíblia ensina que Deus governa o universo inteiro de modo pessoal para o cumprimento de seus propósitos eternos. Deus não é um mero espectador da nossa vida, da nossa existência. Deus não é uma força cega ou distante, agindo arbitrariamente. Deus governa ativamente todas as coisas, grandes e pequenas, com intenção, cuidado e propósito, com um fim definido desde a eternidade. Cumprir os seus propósitos redentores e glorificar a si mesmo sobre todas as coisas. Deus está comprometido com a sua glória mais do que com qualquer outra coisa debaixo do sol. O salmista afirma o domínio universal de Deus no Salmo 103, 19. Ouça: nos céus estabeleceu o Senhor seu trono, e o seu reino domina
sobre tudo. E o autor de Hebreus no Novo Testamento complementa dizendo: Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus capítulo 1, verso 3. E essa soberania se aplica até mesmo aos eventos aparentemente aleatórios ou insignificantes, casuais, fortuitos, os eventos que os ímpios chamam de sorte ou acaso, conforme nos lembra Provérbios 16, 33. Ouça: a sorte se lança no colo, mas do Senhor procede toda decisão. Aquilo que parece sorte aos nossos olhos está sob o controle providencial de Deus, mesmo os menores eventos. De fato, as referências sobre a providência nas Escrituras são quase intermináveis, meus irmãos. Você não vai encontrar essa expressão providência nas Escrituras, mas o conceito, a atividade providencial de Deus percorre de Gênesis a Apocalipse. Deus, além de ser o cabeça do universo inteiro, como eu já disse, Deus também é o governante do seu povo. Deus governa a história de maneira particular em favor do seu povo. E muitas vezes esse cuidado providencial se manifesta por meio de estranhas providências, estranhas combinações de causas naturais que em conjunto compõem um todo harmonizado da ação divina. Aos nossos olhos parece tudo aleatório, tudo desemaranhado, mas aos olhos do Senhor Ele vê o mosaico completo, está tudo harmonizado aos seus olhos. A história do encontro entre Isaac e Rebeca, narrado em Gênesis, revela uma providência silenciosa, mas pessoal, detalhada, sábia e infalível. Mesmo antes de Rebeca e Isaac se verem, Deus já estava ordenando todas as circunstâncias para unir seus caminhos. Orações, viagens, sinais, tempo exato do encontro, Deus estava orquestrando todo aquele evento. A história de José em Gênesis 50 também nos diz a mesma coisa. E essa história é uma das mais profundas e completas ilustrações em toda a Bíblia de como a providência divina atua no campo dos acontecimentos naturais. Nós vemos em Gênesis 50, ou na história de José, uma cadeia de acontecimentos humanos e naturais que à primeira vista parecem distantes, acidentais e adversos, parecem aleatórios. A rejeição pelos irmãos que José sofreu, a venda como um escravo, a falsa acusação de estupro, a prisão injusta e até o esquecimento na prisão por muitos anos. No entanto, em retrospectiva, nós percebemos que cada um desses episódios foram entrelaçados pela mão visível da providência divina para o bem de José e de modo ainda mais amplo para a preservação do povo de Israel. Por outro lado, Deus também cuida de forma especial do seu povo por meio de causas sobrenaturais, intervenções diretas que muitas vezes contrariam o curso natural das coisas e suspendem as leis ordinárias do universo. Um exemplo é a sarça ardente, lá em Êxodo capítulo 3, em que Deus se manifestou de maneira visível e inexplicável por meio de um arbusto em chamas que não se consumia, não era consumido pelo fogo. E o objetivo de Deus com aquilo era chamar Moisés a iniciar a libertação de Israel. De muitas formas, meus irmãos, a sarça ardente contraria as leis naturais do fogo. Na travessia do Mar Vermelho, em Êxodo 14, nós vemos uma combinação de causas naturais. O vento oriental soprando sobre a noite toda, com uma ação sobrenatural. O mar se abre, as águas se erguem como muralhas e Israel passa em terra seca. Me faltaria tempo, meus irmãos, para narrar todos os outros exemplos bíblicos. O maná do céu, diariamente, a água que brotava da rocha, a multiplicação dos pães e peixes, a ressurreição de Lázaro e tantos outros sinais nas Escrituras. Contudo, em todos esses casos, a lição aqui é a mesma. Deus cuida do seu povo de maneira especial, seja usando a ordem criada do universo ou intervindo miraculosamente nela. E essa verdade traz consolo e segurança. Não importa como Deus agirá, natural ou sobrenaturalmente, não importa, por caminhos suaves ou dolorosos, não importa. O certo é que Ele vai agir sempre com sabedoria, fidelidade e amor para o bem dos seus filhos. E a nossa confiança deve estar nisso. Não importa como Ele vai agir, mas nós sabemos que Ele vai agir para o bem dos seus filhos. É nessas coisas que nós devemos refletir seriamente.
Em Deuteronômio capítulo 8, do verso 2 ao 5, Moisés ordena o seguinte a seu povo. Abra lá em Deuteronômio capítulo 8, do verso 2 ao 5. Deuteronômio 8, do 2 ao 5. Moisés aqui ordena o povo a refletir seriamente na providência especial de Deus, que é o ponto que nós estamos considerando. Ponto prático. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabes, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Comando ao povo para meditar na providência especial de Deus. O salmista também se obriga a essa meditação contínua, especialmente nas intervenções redentoras de Deus. O salmista diz no Salmo 77, versos 11 e 12 o seguinte, ouça, ele diz resolutamente: recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade, meditarei em todas as tuas obras e considerarei os teus feitos poderosos. E o próprio Jesus, meus irmãos, nos chama a olhar para a criação como prova do cuidado providencial de Deus e meditarmos nisso como base para não andarmos ansiosos. Jesus disse, você conhece isso, observai as aves do céu, considerai os lírios do campo, dirige a nossa atenção para a criação, ordena Jesus. Meditando nessas coisas, eu posso garantir que a sua alma vai ser revigorada. Então, você poderá dizer com confiança como Davi, antes de enfrentar o gigante Golias: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos dos filisteus. 1 Samuel 17:37. Em segundo lugar, evite julgar apressadamente a providência divina. O profeta Isaías afirma que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, capítulo 55 do livro do profeta Isaías. O apóstolo Paulo, por sua vez, no Novo Testamento, ecoa o mesmo ensino em Romanos 11:33, ao dizer que os juízos de Deus são insondáveis e seus caminhos inescrutáveis. Deus decide fazer isso e aquilo. Deus toma esta e aquela decisão. Julga de um lado para o outro, mas nós não podemos, na nossa limitação humana, sondar as profundezas da sua vontade, nem compreender com que precisão Ele ordena as coisas que Ele está ordenando, ou aquilo que Ele está fazendo. Se nós tentarmos identificar os métodos de Deus, porque Deus está agindo desta ou daquela maneira, ou os tempos em que Ele está agindo, nós vamos nos perder. Nós vamos perder o caminho e seremos tomados por ansiedade, ceticismo, incredulidade, desespero. O caminho de Deus é muitas vezes indetectável aos nossos olhos, ainda que perfeitamente sábio. Há coisas, meus irmãos, que são difíceis de entender, não apenas na Escritura, como o apóstolo Pedro disse, mas também nas obras de Deus. Não apenas coisas difíceis nas Escrituras, mas nas obras de Deus também. A vantagem nas Escrituras é que nós temos os apóstolos que interpretaram a história da redenção, explicaram, a desenvolveram para nós. Mas quem pode interpretar autorizadamente aquilo que Deus está fazendo na história? Não há quem possa fazer isso. E é por isso que muitas vezes nós nos vemos em confusão, porque nós não sabemos exatamente o que Deus está fazendo. E há coisas muito difíceis de entender nas obras de Deus também. Pobre de quem tenta decifrar a providência divina apenas com a razão, com o intelecto. Asaf, no Salmo 73:16, tentou fazer isso e admitiu o seguinte: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Jó também caiu no erro de questionar os caminhos do Senhor
e mais tarde reconheceu em Jó 42:3, na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Evite também, meu irmão, julgar a providência divina não apenas na sua vida, mas também na vida dos outros. Jesus foi claro ao confrontar esse tipo de juízo precipitado. Isso está acontecendo na vida do fulano ou do ciclano porque isso é proporcional ao seu pecado. Deus está fazendo isso por causa do seu orgulho, por causa que ele está cometendo algum pecado, porque essa enfermidade veio para, de alguma maneira, a discipliná-lo. Nós não sabemos, pode ser que sim, mas nós não sabemos. E por isso nós devemos evitar julgar os caminhos de Deus na vida dos outros. Jesus foi claro ao confrontar esse tipo de juízo precipitado. Quando alguns falaram a Jesus dos galileus, cuja morte havia sido trágica, esmagados por uma torre em Siloé, eles presumiram que aquela tragédia era proporcional ao pecado que eles haviam cometido. Mas Jesus os repreendeu com firmeza em Lucas 13, do verso 2 ao 5, dizendo o seguinte: pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, devemos evitar julgar precipitadamente a providência divina, nas nossas vidas e na vida dos outros. Não cabe a nós esse papel. Em terceiro lugar, creia firmemente que tudo que acontece em sua vida foi causado por Deus, mediante a sua ação providencial, com um propósito justo, sábio e redentor. Nada acontece por acaso, meus irmãos. Não existe evento aleatório ou fortuito na vida de um filho de Deus. O Senhor está envolvido continuamente como agente causador e pessoal que governa todos os eventos de nossa vida, grandes e pequenos, alegres e dolorosos, a fim de que cumpram os seus propósitos eternos. Essa é uma verdade maravilhosa. A Escritura afirma com clareza essa verdade em Daniel capítulo 4, verso 35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer que fazes. O propósito, esse propósito aqui expresso em Daniel 4:5, esse princípio, o próprio Senhor Jesus reforçou ao declarar que até mesmo o cair de um passarinho é determinado pela providência divina. Jesus disse em Mateus 10:29, ouça, não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Portanto, meus irmãos, se a providência governa até mesmo a morte de um pequeno passarinho, quanto mais o caminho das nossas vidas, que conforme o próprio Jesus afirma na continuidade desse texto aqui, valem mais do que a vida das aves, muito mais do que a vida de pardais. Mas então, alguém pode levantar uma pergunta honesta e legítima. Se Deus de fato causa tudo, mediante a sua ação providencial, se tudo o que vem acontecer na nossa vida é causado por Deus e não escapa do seu controle providencial, então Deus também causa atos maus? Deus seria então responsável pelo pecado? Eu reconheço, meus irmãos, que essa é uma questão profundamente complexa, especialmente para o nosso intelecto limitado e afetado pelo pecado. E nós poderíamos reformular essa pergunta da seguinte forma: se a providência divina governa absolutamente tudo, então Deus é responsável por tragédias como a traição conjugal, o abuso sexual, os assassinatos, as agressões físicas e tantas outras calamidades e injustiças humanas? É nesse ponto que a nossa razão limitada, afetada pelo pecado, precisa se curvar diante do mistério da providência divina. A providência de Deus não significa que Deus é o causador direto do pecado, nem que aprova o mal moral, mas sim que Ele é tão soberano, que usa até os piores atos de pecado humano
as piores falhas e malignidades humanas, sem jamais fazer o mal ou ter prazer nele para cumprir os seus propósitos justos, santos e redentores. Pense novamente na história de José. Seus irmãos, movidos por inveja, o traíram, o odiaram, planejaram o seu fim, o venderam como escravo, você conhece essa história, e tudo aquilo parecia o fim, tudo aquilo parecia muito trágico. E na verdade foi perversidade. José declarou em Gênesis 45:5, no entanto, que apesar de toda aquela maldade humana, ele diz: para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, melhor dizendo. Ou seja, José está dizendo aqui que por trás de toda a maldade humana, ele vê a mão de Deus conduzindo tudo. Isso, porém, é importante dizer, não anula a responsabilidade moral dos irmãos de José, porque mais tarde José disse aos seus irmãos lá em Gênesis 50:20, vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Essa é uma das mais incríveis capacidades de Deus. Essa é uma das coisas que eu mais admiro em Deus, a incrível capacidade que Ele tem de transformar o mal em bem. Até mesmo o nosso pecado, por mais odiável, repugnante que seja aos seus olhos, Deus tem essa incrível capacidade de transformar em bem. Deus não incitou os irmãos de José ao pecado, nem jamais pode ser culpado de praticar o mal. Contudo, Deus governou todos os acontecimentos, inclusive os atos malignos, de tal modo que seus propósitos justos, sábios e bons prevaleceram naquela ocasião. Por isso, quando os sofrimentos acontecem, inclusive os que envolvem injustiças e atrocidades inexplicáveis, nós não devemos jamais concluir que Deus é o autor do mal, do pecado, mas confiar que não há qualquer maldade na providência de Deus, pois o jugo de Cristo é suave, o seu fardo é leve e os seus mandamentos não são penosos. Ao invés de nós desconfiarmos que há maldade em Deus, nós devemos desconfiar da nossa própria maldade. Se não há nenhum pecado na nossa vida, se Deus não está lidando de uma maneira paternal conosco, com algo que nós precisamos abandonar, com algo que nós precisamos corrigir, a fim de nós restaurarmos a nossa comunhão com Ele e nos voltarmos para Ele. Às vezes Deus pode mandar para as nossas vidas eventos dolorosos para nos disciplinar como um pai. Ele pode fazer isso. Nós não devemos ficar pensando que pelo fato de Deus fazer isso, Ele está sendo mal conosco. Deus é um pai bondoso, amoroso, mas Ele também nos disciplina, e por isso que Ele é um pai verdadeiro. Em terceiro lugar, creia firmemente que Deus está presente em tudo o que acontece a você. Deus não apenas decretou e governa de longe tudo o que acontece, mas Ele também está presente, sustentando, acompanhando e dirigindo você em cada detalhe. O salmista declara com confiança no Salmo 139:8, se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama na sepultura, também lá estás. Não há limites, meus irmãos, para a presença providencial de Deus na nossa vida, na vida dos seus filhos. Ele está presente nos montes da alegria, mas Ele também está presente nos vales de profunda dor, quando tudo parece escuro, sem sentido, sem esperança. O Deus Trino está ali presente nos sucessos e nos fracassos, nas vitórias e nas derrotas, nas portas que se abrem e nas portas que se fecham, nos começos e nos términos, não como um espectador, mas como um bom pai e pastor que disciplina com amor, como justo advogado que defende contra as acusações de Satanás e como o fiel consolador que anima a nossa caminhada. Lembre-se de Daniel, lançado injustamente na cova dos leões. Parecia o fim, parecia tragédia, como na história de José. Mas as Escrituras nos dizem que Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Daniel capítulo 6, verso 22. Daniel não estava sozinho naquela cova escura entregue às feras. O Deus que providenciou aquela provação também providenciou a sua presença no meio dela. E isso nos ensina que a providência de Deus não nos livra de todas as covas, meus irmãos, mas nos garante a presença de Deus conosco dentro delas. Deus não está interessado em nos livrar de
todos os sofrimentos, mas Ele prometeu estar conosco em todos os sofrimentos. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas Ele também disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. É uma presença contínua, constante, até nós terminarmos a nossa peregrinação cristã. E isso também tem um propósito para as nossas vidas. Se não fosse a cova, Daniel não teria tido uma experiência sobrenatural com Deus. Se Deus simplesmente o tivesse impedido de cair na cova, Daniel teria sido poupado do sofrimento, mas também teria sido poupado da revelação profunda do cuidado e do poder do Senhor. A cova se tornou palco da manifestação da glória, da presença gloriosa de Deus. O lugar onde a presença de Deus brilhou com mais clareza para Daniel. Se Deus tivesse poupado ele daquilo, ele nunca teria experimentado a comunhão com Deus daquela maneira. A providência divina, por vezes, meus irmãos, pode até nos colocar em covas dolorosas e desesperadoras, mas não há cova que possa destruir os filhos de Deus. Não há cova que possa quebrar definitivamente a nossa comunhão com Deus. Portanto, não tema as covas em que a providência divina porventura o coloque, porque a presença do Senhor é mais poderosa do que a ameaça da dor ou do sofrimento, ou a dor do sofrimento. Se confiarmos na promessa da presença de Deus sempre conosco, ainda que no fundo da cova, jamais estaremos em perigo espiritual, mesmo que nós estejamos em perigo físico, ainda que seja a morte que Deus providencie para nós, jamais estaremos em perigo espiritual, ainda que soframos algum dano físico. Em quarto lugar, responda com submissão, gratidão e esperança em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias. Eu já indiquei razões suficientes até aqui para suportarmos com paciência, gratidão e esperança todas as coisas, meus irmãos. O cuidado especial de Deus com o seu povo, a sabedoria e bondade infinita de Deus em todos os seus caminhos, o seu governo soberano sobre todos os acontecimentos da nossa vida, com um propósito sábio, justo e redentor, e a sua presença contínua em tudo que nos acontece. Assim, a questão que deveria ocupar a sua mente não poderia ser diferente da do salmista, que diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Se Deus está continuamente agindo para o nosso bem, e de fato Ele está, então sejamos continuamente ativos em submissão, gratidão e esperança. Essa é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha. Ainda que você interprete os eventos dolorosos como injustos, ou não sinta a presença de Deus em meio a eles, mesmo que não haja livramento imediato, confie nos sábios e soberanos caminhos da providência divina. Não confie nas suas emoções, não confie no seu próprio julgamento. O justo viverá pela fé, e você é chamado a confiar, assim como eu, no caráter de Deus, no Deus bom, amoroso e justo, que governa tudo com propósitos redentores. Lembre-se da história de Jó. Jó perdeu bens, filhos, saúde, reputação, tudo lhe foi tirado, e o problema maior disso, sem que Jó compreendesse o motivo. Jó não sabia por que aquilo estava acontecendo com ele. Mas nós que temos o privilégio da revelação completa das Escrituras, nós que olhamos em retrospectiva para esses acontecimentos, sabemos o que estava acontecendo nos bastidores celestiais. Foi Deus quem permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, e tudo ocorreu sob os limites impostos pela soberania divina. No entanto, Jó nunca soube disso. Jó atravessou todo o seu sofrimento sem explicações, sem respostas, tendo que aprender no meio de toda aquela luta a confiar simplesmente no caráter de Deus. E Deus, de cima, olha para os seus servos que agem como Jó e dizem: está vendo Daniel? Está vendo o André? Está vendo a Júlia? Este é meu servo, que mesmo sem enxergar nada, mesmo com pouca luz, sem entender o que está acontecendo, continua glorificando o meu nome, sendo fiel. Portanto, não interprete a dor como ausência de Deus. Não confunda silêncio com abandono. Não presuma que a demora de Deus significa que Deus não está agindo. Não suponha que porque não há alívio,
do sofrimento, ou uma resposta imediata, ou uma intervenção imediata, que Deus é mau ou indiferente. Não suponha isso, meu irmão. Nós não devemos duvidar do caráter bondoso de Deus. Não há nada mais ofensivo ao Senhor do que desconfiar do seu caráter, do que duvidar do seu caráter bom, amoroso e terno. Com qual dos servos Deus já falhou? Eu pergunto a você. Olhe de Gênesis a Apocalipse. Quais de seus filhos Deus abandonou? Muitas vezes Deus trabalha de forma mais profunda, exatamente quando parece mais silencioso, como na vinda do Messias após 400 anos de silêncio. Ainda que por hora nós vejamos confusão e dor, o Senhor está conduzindo com mãos sábias tudo para um fim belo, justo, glorioso e eterno, nos tornarmos como Jesus. Como disse o poeta inglês William Cowper, por trás de cada providência carrancuda, há um sorriso escondido de Deus. E se restar alguma dúvida quanto à bondade e sabedoria da providência divina, nós devemos olhar para o Calvário. Devemos erguer os nossos olhos para a cruz. A cruz foi sem dúvida a providência mais estranha e carrancuda da história. Ali o Filho de Deus, justo e santo, foi rejeitado, açoitado, exposto à vergonha pública e brutalmente assassinado. Do ponto de vista humano, tudo parecia derrota, fracasso, confusão, tragédia. Mas a maior dor de Jesus foi o real abandono do Pai. O Filho que sempre desfrutou da mais perfeita comunhão com o Pai, clamou no madeiro: Deus meu, por que me desamparaste? Esse foi o grito de quem experimentou o horror do pecado e o peso da justa ira divina. Ali na cruz, o Pai escondeu o rosto do Filho, porque sobre ele, sobre o Filho, estavam os nossos pecados. O céu se cobriu de trevas, o abandono foi verdadeiro, foi real ali, porque os olhos de Deus são tão puros que não podiam contemplar o pecado que Cristo carregava sobre si mesmo, como nosso substituto. Mas esse abandono não foi final e absoluto, e tampouco foi sem propósito. O silêncio do Pai diante do clamor do Filho foi seguido pelo glorioso anúncio dos anjos em Marcos 16:6. Buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. E por que isso? Para que nós, os que merecíamos o abandono eterno no inferno, jamais fôssemos abandonados. Um foi abandonado na cruz, para que nós pudéssemos na cruz ter a certeza de que o Senhor nunca nos deixará, nunca jamais nos abandonará. Portanto, nós podemos confiar que se o Pai não poupou o próprio Filho, não nos abandonará agora, como diz Paulo em Romanos 8:32, mesmo quando tudo parece confusão e abandono, repito, a cruz sussurra: nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Nós podemos descansar no Deus que transforma cruzes, sepulturas, covas, dores e silêncios, no maior bem e glória, para aqueles que o amam, para os crentes, para aqueles que são seus filhos. Deus jamais erra o caminho, meus irmãos. Por mais estranho, por mais obscuro que isso possa parecer aos nossos olhos, Deus jamais erra o caminho. Portanto, confie, espere, descanse. O Deus que governa cada detalhe está com mãos invisíveis e sábias, moldando você a imagem gloriosa de Cristo. E Ele não vai falhar. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela consoladora, encorajadora e gloriosa verdade de que o universo está nas Tuas mãos, Senhor, e que nada escapa ao Teu controle providencial. Obrigado porque o Senhor não apenas é o Todo-Poderoso, o governador de todas as coisas, mas o Senhor é o Deus amoroso, justo, bom, sábio, compassivo e redentor. E por isso nós podemos confiar que o Senhor não conduz todas as coisas para o nosso mal, mas para o nosso bem. Que o Senhor, como Paulo disse, o apóstolo, é por nós, não contra nós. E se o Senhor é por nós, o que pode nos abater, ou nos parar, ou nos separar do Senhor eternamente? Sabemos que o Senhor vai nos conduzir até o fim. E queremos passar por essa jornada cristã, com essa confiança, até chegarmos à estação final,
e sermos recebidos pelo Senhor, compreendendo todas as coisas que o Senhor fez nas nossas vidas e te adorarmos pela tua sabedoria e mão providencial. Em nome de Jesus, amém.